dia 21 de setembro, Dia Internacional de Conscientização da Doença de Alzheimer, uma condição que só cresce, até pelo próprio envelhecimento populacional, e traz um grande impacto nas famílias que sofrem dessa condição. Nesse momento é importante refletirmos que novos olhares temos a respeito das compreensões, a respeito do início, da gênese dessa doença. E existe um olhar da medicina que muitas vezes tende a considerar ou hiperdimensionar a questão genética, como se a doença de Alzheimer fosse apenas uma questão genética, já dada, que está programada, que de algum momento, em alguma fase da vida, aquilo se expressa. E na realidade, dentro do campo da medicina funcional integrativa, dentro das abordagens integrativas e dos novos estudos que vêm sendo publicados, nós podemos entender vários aspectos ligados à doença de Alzheimer que são completamente preveníveis. Então, por exemplo, existe um eixo intestino-cérebro que está bem conhecido, e que a gente sabe que existe um fenômeno que acontece no intestino. O intestino é o órgão que mais inflama no nosso organismo, e essa inflamação que muitas vezes é gerada pelo descompasso, desequilíbrio das populações bacterianas do nosso intestino, vírus, bactérias, arqueias, todo o microbioma, quando ele se desregula, pode levar a um quadro que a gente chama de leaky gut. E esse leaky gut, também traduzido como intestino vazado, ele vai estimular de uma forma aberrante o nosso sistema imunológico. Os toll-like receptors, tipo 4, citocinas inflamatórias, uma tempestade de inflamação. Basicamente, tudo isso que acontece no nível intestinal pode também, hoje, pelos estudos, mostra que isso pode afetar também uma outra barreira, a barreira hematoencefálica, que é a barreira que faz entrar para dentro do nosso cérebro vários aspectos nutricionais, vários elementos que, através dos nervos, através dos vasos sanguíneos. Então, quando a gente perde também essa capacidade dessa barreira hematoencefálica em fazer essa análise, essa discriminação do que é positivo, o que não é, a gente vai poder ter um quadro que a gente chama de leaky brain, ou o cérebro vazado, digamos assim. E a gente já sabe que isso, já tem vários estudos que mostram a relação disso com o desenvolvimento de doença de Alzheimer. Mas não para aí. Então, além do intestino, podemos também considerar a questão da resistência à insulina, a diabetes e a obesidade, pois sabemos hoje que muitos casos de Alzheimer são agravados ou até mesmo sustentados por aquilo que hoje nós chamamos de diabetes tipo 3. Temos diabetes tipo 1, tipo 2, e agora o Alzheimer poderia, em muitos casos, ser compreendido como um diabetes tipo 3, ou seja, quando você tem uma passagem de glicose exagerada nesse cérebro, existe uma resistência ao processo da insulina no organismo, você pode levar a uma inflamação dos neurônios, como se eles não conseguissem se comunicar mais, dando sintomas de Alzheimer, gerando quadros de Alzheimer. Também tem outras condições que a medicina funcional integrativa discute a fundo e que trazem impacto no cérebro da pessoa, que é a questão das contaminações ambientais. Infelizmente, o mundo que nós vivemos é um mundo em que o ar está poluído, a água está poluída, os alimentos, o solo. E se a gente não levar atenção para isso, a gente pode realmente ter uma progressão muito mais acelerada da neuroinflamação, da degeneração dos nossos neurônios, devido ao excesso de contaminantes que estamos expostos todos os dias. Eu estou falando aqui de agrotóxicos, de metais pesados, de parasitas, vírus e bactérias que não deveriam estar no nosso corpo. Eu estou falando aqui de solventes, materiais de limpeza. Estou falando de contaminantes na água, no solo, de todas as formas. Ou seja, para que a gente possa muitas vezes prevenir quadros de Alzheimer, nós podemos lançar luz em relação à intoxicação, à toxicidade que essas pessoas estão sofrendo, que estão tendo algum tipo de prejuízo cognitivo. E muitas vezes a gente tratando essas condições, e existem tratamentos para isso, essas pessoas melhoram. E é claro que tem muitas outras condições hormonais, por exemplo, que a medicina funcional integrativa valoriza e olha com cuidado, que nós precisamos avaliar. Então, as reposições hormonais bem indicadas, num paciente que está em processos de declínio hormonal, muitas vezes pode sim prevenir o desencadeamento de uma doença de Alzheimer. Existem vários neurônios que têm ação cerebral, o DEA, a testosterona, estradiol, a vitamina D, todos os hormônios praticamente têm ação também em nível central. Portanto, olhar o equilíbrio hormonal, o ajuste hormonal é muito importante. E eu terminaria esse vídeo falando também da grande importância que a medicina funcional integrativa dá para tratar a cronicidade da inflamação, ou inflamação crônica subclínica ou silenciosa.
Isso tudo muitas vezes está presente, né, no corpo, está se acumulando inflamação e muitas vezes o olhar convencional da medicina não dá muita bola para isso. E na realidade, se a gente diminui a inflamação desse sujeito, dessa pessoa, ela vai melhorar os sintomas cognitivos. Ou seja, falei várias situações completamente preveníveis, né, que tem a ver com o estilo de vida, com modelos mentais, a própria meditação, por exemplo, tem um caráter preventivo, né, para qualquer doença neurológica. Então, é de tudo isso que a medicina funcional integrativa lança a mão, em base em muitos estudos, não é apenas eu que estou falando, são a coletânea de estudos que faz todas essas indicações, e nós podemos sim ter um combate melhor à doença de Alzheimer, poder ter um envelhecimento mais saudável e ter muito mais qualidade de vida. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico, atuo com medicina funcional integrativa e eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e para sua família. Até a próxima.